Olá! Começa agora o Drops UFPEL. No episódio de hoje, vamos falar sobre a violência no futebol, desde o embate entre torcedores até agressões aos atletas. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o âmbito esportivo, em especial o futebol, é um ambiente historicamente tumultuado, machista, racista e homofóbico. Ainda que com o passar dos anos, esta situação venha progredindo, em diversas ocasiões aparenta ser uma verdadeira terra sem lei. Isso ocorre devido à falta de punições severas às pessoas que cometem este tipo de crime e, como consequência, afasta os verdadeiros torcedores, cuja intenção é somente curtir o evento e apoiar o seu time. Além disso, episódios de brigas generalizadas entre atletas sempre foram comuns dentro das quatro linhas. No entanto, nos primeiros meses desse ano, ficou evidenciado um forte clima de hostilidade e violência, sobretudo envolvendo os torcedores de diversas equipes do cenário esportivo nacional e internacional. Alguns dos maiores exemplos disso ocorreram no Rio Grande do Sul, antes e durante os últimos clássicos grenais. No clássico 4-3-5, um vândalo, travestido de torcedor, atirou uma pedra no ônibus do Grêmio, na chegada da delegação ao Beira-Rio. A pedra estourou o vidro e atingiu a cabeça do meio-campo Vila Sante, que sofreu um traumatismo craniano leve. Inclusive, teve que ser encaminhado ao hospital. Com o ocorrido, o duelo foi adiado. Somado a isso, dentro do estádio, a torcida gremista vandalizou completamente o setor destinado à equipe visitante. Além das diversas cadeiras quebradas, os banheiros ficaram em condições insalubres. Bombas foram atiradas na torcida do Inter. Também ocorreu um caso de racismo, onde um adepto imitou um macaco em direção aos colorados. Dias antes do ocorrido na capital gaúcha, o Sport Clube Bahia sofreu um forte atentado. No dia 24 de fevereiro, enquanto a delegação se deslocava para a Arena Fonte Nova, onde enfrentaria o Sampaio Corrêa, o ônibus do Esquadrão de Aço foi atingido por uma bomba. Na ocasião, Danilo Fernandes se escapou por pouco de ficar cego, logo que, na explosão, estilhaços de vidros atingiram todo o rosto do goleiro, que também foi encaminhado para a emergência. Ainda assim, o Bahia entrou em campo após o ocorrido. A fim de entender o aumento desses casos, saber como prevenir e, principalmente, punir adequadamente os envolvidos, nós conversamos com o jornalista e radialista Marcelo Prestes, que nos deu sua opinião sobre o assunto e nos contou um pouco sobre suas experiências nos estádios. Bom, a gente sabe que há muito tempo o futebol brasileiro vem passando por diversas crises. Uma delas é a violência fora dos gramados, nas arquibancadas, no entorno dos estádios. Está violento ir ao futebol, principalmente nos últimos anos, principalmente em clássicos, principalmente em grandes jogos. Muitas pessoas têm medo de levar seus filhos, de levar pessoas de mais idade, porque o futebol, em certos momentos, se tornou um ambiente bastante belicoso. No Brasil, eu vejo que o que falta? Falta o poder judiciário ser mais atuante. Muitas vezes a polícia prende e em seguida aquelas pessoas já estão soltas, estão entrando, proibir de entrar no estádio, ser mais rígido, servir de exemplo para que eles não voltem mais a entrar ou pelo menos estar no entorno do estádio. Recentemente, no jogo aqui entre Brasil e Juventude pelo Campeonato Gaúcho, nem tinha começado a partida e já teve um confronto entre torcedores do Brasil e torcedores do Juventude. Inclusive, com menos de 2 minutos de bola rolando, tivemos um torcedor do Juventude preso. A gente sabe que esse torcedor que foi preso, daqui a uns dias ele vai voltar ao estádio. Por quê? Porque a lei ela é branda com quem faz esse tipo de coisa. Ou seja, na minha visão, para acabar com a violência no estádio, para acabar com a violência no entorno dos estádios, tem que ser mais rígido, tem que atuar forte para que esse tipo de coisa não aconteça. E só com leis, seja ela do Ministério, seja ela dos governos. Ademais, outro caso de violência no esporte
que chamou a atenção nos primeiros meses do ano ocorreu no estado do Paraná, envolvendo a torcida do Paraná Clube. Em 26 de fevereiro, os torcedores do clube arrebentaram as grades e invadiram o gramado antes do final da partida, devido ao resultado que rebaixava a equipe no estadual. Com a confusão generalizada, o confronto foi interrompido e não voltou a ser retomado. Ademais, policiais atiraram balas de borracha em direção aos vândalos, e bombas também foram atiradas ao campo. Em nota oficial, a direção do clube informou que iria ajudar a PM na identificação dos indivíduos que participaram do ato. Ainda assim, o caso mais grave e que rodou o mundo da bola ocorreu no México, também no mês de fevereiro, em partida entre o Atlas e o Querétaro, no estádio La Corregidora. Assim, aos 15 minutos do segundo tempo, enquanto o Atlas vencia por 1-0, torcedores do Querétaro romperam as barreiras de segurança e deram início a uma verdadeira batalha campal. Ao mesmo tempo, atletas e os demais membros das delegações conseguiram escapar para os vestiários. Além disso, podemos presenciar inúmeras cenas tristes e assustadoras, onde os envolvidos utilizaram armas brancas, como cadeiras e barras de ferro na briga. Ainda mais, famílias com crianças tentando se proteger e escapar do local. O resultado da batalha foram 26 pessoas feridas, sendo 3 delas em estado grave. Porém, estes números são contestados, devido à suspeita de vítimas fatais, não confirmadas pelas autoridades. Além disso, algumas testemunhas da barbárie acusaram a segurança do evento de facilitar o rompimento das barreiras que separava as torcidas.